Bom dia, Giovana, bom dia, Feliz Natal, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa programação. Estamos aí novamente aqui na Rádio Vale Verde FM 104,9 com o nosso programa Ainda Dá Tempo. E a temática de hoje, como foi falado, sobre pensamentos negativos. Você tem pensamentos negativos, é normal, como nós podemos lidar com eles? E hoje também nós temos o Dia do Idoso, que é 1º de outubro, Dia do Idoso. Vocês sabiam disso? Pois é, muitas vezes passa despercebido. Mas isso é importante nós lembrarmos e valorizarmos também as pessoas que passaram por muita coisa, por muitos dias, muitas experiências, e valorizar. Um abraço a todos os nossos idosos, ao vovô, à vovó, um abração para todos vocês, que nós possamos respeitá-los, honrá-los também e aprender muito com esses que já passaram por muitas coisas. Muito bem, já está aqui conosco a nossa querida terapeuta Vanessa, e desde já nós pedimos para você que tem Instagram, acompanhe aí no @VanessaFarTerapeuta. Quem tem Instagram, a gente pode acompanhar também, visualizando também essa nossa programação. E manda suas dúvidas, suas perguntas através do 999287459. Nós vamos estar falando desse número e você poderá também interagir através do WhatsApp, através das suas perguntas, seus comentários, também com esse telefone que nós estamos disponibilizando, tá ok? Bom dia Heber, Fá, bom dia Giovana, bom dia queridos ouvintes que estão nos ouvindo aí em casa. É com muito prazer que nós estamos aqui mais uma vez com esse programa Ainda Dá Tempo, um programa que foi pensado, tá? Para você que tem informações que vão colaborar no seu desenvolvimento pessoal, que vão colaborar, tá? Para que você consiga aí lidar com as suas emoções, com seus pensamentos. E assim, lembrando, vamos dar rapidinho assim, uma pincelada, né, Giovana, que no programa passado nós falamos sobre como lidar com as suas emoções. Quem acompanhou, pode aí, não sei se está lembrando, mas que nós falamos que as emoções controlam toda a nossa vida. E para que possamos aprender a lidar com isso, a gente precisa trabalhar melhor e identificar quais são essas emoções. Só quando a gente identifica é que a gente consegue modificar. Como lidar com os pensamentos negativos? Vamos lá. Pensamentos negativos. Todo mundo fala assim, né, geralmente. Pense positivo, seja positivo. Mas ninguém fala como é que a gente consegue fazer isso. É óbvio que nós queremos ser positivos, que queremos ter pensamentos positivos. Mas o que ocorre é que os nossos pensamentos, eles são formados por uma vivência que nós tivemos, pelas nossas experiências, pelo que nós ouvimos, né? Então, de acordo com o que a gente vai vivenciando, nós vamos dar representações aos fatos que a gente vai vivendo. E dali, a gente vai armazenando aqui na nossa mente. Daí, a gente pergunta o seguinte dentro disso, né? É normal ter pensamentos negativos? Tem gente que acha que não é normal. Pois é, foi feita uma enquete, né? Algumas pessoas acabaram colocando que não é normal, né? Ter pensamentos negativos. Exatamente. Né? Eu acredito que é. Então. Ou não é? Vamos lá. É super normal. Todos nós temos pensamentos negativos. Isso é da pessoa humana, né? Por quê? Porque, querendo ou não, dentro dessas vivências, né, dentro das nossas experiências, nós temos experiências negativas. E essas experiências vão gerar esses pensamentos negativos. Você precisa entender, quando a gente fala de pensamento, a gente está falando de um diálogo interno. Um diálogo interno conosco. Um diálogo interno comigo mesma. Então, eu fico ali conversando comigo mesma, esse pensamento, aí vem o pensamento negativo. Esse pensamento negativo, ele gera o quê? A emoção negativa, né? E daí é o que a gente tem que perceber, que esses pensamentos, geralmente, eles vão direcionar as nossas atitudes, os nossos posicionamentos, como nós vamos ser dentro da nossa relação afetiva, como nós vamos ser dentro do nosso ambiente de trabalho. Gente, olha só, tudo começa com o pensamento.
Se você hoje se percebe uma pessoa ansiosa, uma pessoa que talvez possa estar passando por um momento de depressão, tudo isso advém do teu pensamento. Né, Reber? Então, assim, por isso que nós temos que saber como identificar. E às vezes começa logo quando a gente acorda, né? Tem muitas pessoas que acordam de mau humor, né? Já acorda vendo um monte de coisas erradas, já começa metralhando aquele que está perto, esse aqui está fora do lugar, esse aqui não deu certo, ontem foi um problema, ontem não sei o quê, e já começa o dia com pensamentos negativos. Esses pensamentos negativos que a gente começa logo no começo da nossa manhã, vão influenciar também durante o dia? Com certeza. Olha só, vou dar aqui um exemplo. Já aconteceu com vocês, meninas que estão no Instagram, vocês que estão nos ouvindo? Às vezes a gente levanta de manhã, aí por algum motivo, sem querer, a gente bate o dedinho na quina da cama. Aí a gente, ai, que droga, hoje o dia não vai ser legal. E não é que realmente, às vezes, o dia não é legal. Por que que isso acontece? Porque, gente, quando nós falamos, logo você fala, logo você visualiza. Tem uma visualização diante do que você fala. E olha só, a nossa mente, o nosso cérebro, ele só enxerga aquilo que ele está preparado para enxergar. O nosso cérebro, a nossa mente, Giovana e Hebe, olha só que interessante, não é inteligente. Quem é inteligente? Eu sou inteligente. O Hebe é inteligente. Você que está me ouvindo é inteligente. Você precisa controlar a sua mente. É você quem manda nela. Deveria, pelo menos. Mas muita gente deixa a mente dominar a pessoa. O indivíduo, eu. Entendeu? Por isso que hoje, se você abrir aí as redes sociais, você vai ver muita gente, né, que trabalha com desenvolvimento humano falando, pense positivo, seja positivo. Mas só falar não adianta, você precisa falar e sentir. É a emoção que vai gerar para o teu cérebro uma forma diferente de você pensar. Há uma linha tênue aí na questão do pensamento positivo e negativo também com superstição. Muitas vezes as pessoas, porque eu bati meu dedo na quina da cama ao acordar, então o dia todo já começa a maldizer o dia, começa a amaldiçoar o dia. As pessoas levam para esse lado. É o que você falou, a questão do pensamento, já acaba trazendo aquela energia negativa, ruim, né? Mas a gente tem que tomar um certo cuidado também, para não também ser muito supersticioso quanto a isso. Né? A gente, não, aconteceu isso aí, tá, agora como é que eu vou reagir? Eu vou trabalhar diferente, eu vou agir de maneira diferente, vou agir positivamente. Claramente que os pensamentos positivos vão me trazer coisas boas, né? Mas a gente só não cuidar, só tomar um certo cuidado com a questão da superstição. Que agora, porque deu errado uma coisa, a vida toda vai dar errado. Então não é assim. Não é. Não tem nada a ver com superstição. Deixa eu só explicar uma coisa, gente. Todos os assuntos que a gente está trazendo aqui é embasado na ciência, tá? Neurociência, psicologia positiva. Inclusive, eu vou trazer as 3 etapas de como você trabalhar esses pensamentos. Olha só. Por que quando você fala assim, hoje o dia não vai ser bom, aí muita gente já leva para esse lado, como o Heber colocou, da superstição. Aí as pessoas começam a acreditar nisso. Isso não existe. Por que isso existe? Porque, gente, realmente quem manda no nosso comportamento são as nossas emoções. É o nosso pensamento, é o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele existe apenas para nos proteger. Então, a partir do momento... tem gente que diz o seguinte, Vanessa, as coisas não dão certo, a minha vida é um ciclo. Eu sempre me envolvo com pessoas erradas, eu sempre estou aí discutindo com a minha mãe, eu não consigo me dar bem com os meus filhos me dão problema, mas as pessoas não compreendem que esse ciclo é feito justamente porque ela não consegue quebrar um padrão mental que ela já tem. Sabe? Então, assim, a nossa mente, ela só está preparada para viver aquilo que ela já está acostumada. A grosso modo falando, é assim que acontece. Tá? Então, assim, quando é que esses pensamentos negativos, eles vão fazer mal para a nossa vida? Quando a gente gasta muita energia com eles, tá certo? Como é que eu gasto muita energia com pensamento negativo, Vanessa? Quando você fica ali o tempo inteiro pensando naquilo, quando aquele pensamento vai te gerar o quê? Medo, angústia, tristeza.
momentos de choro. E daí ele já te trava, ele te bloqueia total, tá certo? E daí o que acontece? Esses pensamentos, muitas vezes você tem vontade de fazer algo que você não consegue fazer, porque ele vai te bloqueando. E aí a tua mente ela vai acostumando que aquele é o padrão mental que você quer. E ele vai sempre reproduzir mais, mais e mais. Entendeu? Então, assim, eu quero até trazer, viu, Weber e Giovana, uma enquete que eu coloquei no meu Instagram. As minhas que estão aqui no Instagram, e por sinal, elas participaram bastante. Que eu Vamos repetir, né? Qual é o Instagram para quem está chegando agora? Quem tem Instagram, se quiser adicionar aí também. Vanessa F-A-C-H Terapeuta. Isso. Vanessa F-A-C-H Terapeuta. Eu acho bom você curtir, eu acho bom você seguir lá, porque quem fica até o final do programa vai receber um brinde especial. A gente vai fazer um sorteio muito especial. E confira lá, vamos deixar até o final, segura aí. Já vamos estar falando sem falar sobre isso. Que lá, tá? Todos os dias eu alimento e te dou dicas de assuntos como esse, onde você vai conseguir também lá acompanhar e desenvolver melhor aí essas questões, esses conflitos que você enfrenta hoje. Você que está ouvindo aqui da cidade de Feliz Natal, manda um recadinho aqui para a rádio, né? No telefone da rádio. Mande aqui então a sua sugestão, sua pergunta, seu comentário. É o 99940-2836, tá? Coloque também sua sugestão de assuntos para o nosso próximo encontro, tá bom? Eu já estou falando desde agora, para já ir gerando então, pessoal, pensamento aí, sugestões, para a gente já falar aqui no próximo programa, tá bom? Pode mandar mensagem agora mesmo na programação. Isso, manda mensagem agora mesmo na programação. É isso aí. Certo. Vamos lá, nós estávamos falando do problema, né, de focar nesses pensamentos ruins. Né? Qual é o problema de a gente focar nesses pensamentos ruins? Né? Qual seria, então, a dificuldade se a gente ficar alimentando isso cada vez mais e aumentar isso no nosso coração e cada vez mais aquela nuvem negra tomando conta da nossa vida? O que isso vai trazer de consequência? Então, daí eu quero trazer a enquete que eu fiz no Insta. Para quem está nos ouvindo em casa, por acaso você não usa Instagram, no Instagram tem uma opção onde você faz tipo uma pesquisa. Então, eu coloquei uma enquete e pedi para elas votarem. Coloquei o seguinte: você acha normal ter pensamentos negativos? Ou seja, 38% colocou que sim, 62% colocaram que não. Ou seja, as pessoas acham que é um bicho de 7 cabeças ter pensamentos negativos. Nossa, se eu penso negativo, está errado. Não está errado, tá? O que está errado é você focar demais nele, gastar muita energia com ele. Perfeito. A segunda pergunta que eu coloquei: você tem pensamentos negativos? 75% colocou que sim, 25% colocou que não. Ok? Eu me assustei com quem colocou que não. Porque é impossível você não ter pensamentos negativos. Sabe por quê? Porque a gente tem vivências. As nossas vivências automaticamente vão gerar os pensamentos negativos. Essas pessoas que colocaram que não, 25%, que eu achei bastante, me preocupa porque, das duas, uma. Ou ela sequer está identificando esses pensamentos já tomaram conta dela, tá? E daí ela não consegue mais identificar. E a outra questão que ela pode estar mentindo, se enganando para ela mesma. E quando você mente, quando você se engana, tá? Você está mais longe ainda de se curar dessas dores, de se curar desses pensamentos e contar uma nova história para você, tá? E daí o que mais me chamou a atenção, aliás, não chamou a atenção porque eu trabalho no meio e eu sou acostumada a ver isso aqui. Eu fiz a pergunta o seguinte: você deixa de viver sonhos, momentos por causa desses pensamentos? Você que está em casa, coloca aqui no telefone aqui da rádio. Você deixa de viver sonhos, momentos por causa desses pensamentos? Então, lá na enquete, 80% colocou que sim, 20% colocou que não. Então, tá aí o problema de você ter esses pensamentos, viu, Weber? Por quê? Porque quando você deixa de viver sonhos, quando você deixa de viver algo, porque você deixa o pensamento negativo controlar a tua vida, daí já é um problema, tá? Se você, por exemplo, você vai para uma entrevista de emprego, tá? Por exemplo, você deixou o currículo, a empresa liga para ti e te chamou. Antes de você ir, você já fica, nossa,
E se eles não gostaram de mim? E se eu não me sair bem nessa entrevista? Será que eu vou corresponder às expectativas deles? Se você já fica com esses pensamentos antes de chegar lá, eu vou te dizer, amiga, você de fato não vai conseguir. Então, ao invés de você pensar isso, por que você não pensa, nossa, se eles me chamaram é porque o meu currículo chamou a atenção deles. Se eles me chamaram é porque com certeza eu tenho muito para contribuir para eles, tá? Porque é com esse pensamento, é trocando esse pensamento que o teu cérebro vai te ajudar, tá certo? Nós precisamos, eu costumo dizer, sabe, Giovanna e Heber, que nós ficarmos aí muito tempo exposto a esses pensamentos negativos é igual você ficar muito tempo exposto ao sol. Se você fica muito tempo exposto ao sol sem filtro solar, você vai ter problemas de pele. Se você fica muito tempo exposto a pensamentos negativos, sem colocar filtro algum nesses pensamentos, você com certeza também vai ter sérios problemas. Então, você precisa entender que você precisa filtrar. Pensamentos, gente, são hipóteses. Pensamentos não são verdade absoluta. E uma coisa muito importante, geralmente você vai sim produzir mais pensamentos negativos. Por quê? Porque geralmente você duvida de você mesmo. Aí vem esses pensamentos. Vamos agora dar os 3 passos para a pessoa poder aí trabalhar os pensamentos. Opa, 3 passos. Isso é muito bom. Então a gente tem como lidar com esses pensamentos aí. Eu também preciso disso, porque eu também estou cheio e cercado de pensamentos ruins, né? Então, quais seriam esses 3 passos aí, Vanessa? Primeiro passo, tá? Vamos correr porque o tempo está passando. Você precisa identificar qual é o pensamento, qual é a emoção que esse pensamento te gera. Diz pra mim, entendeu? Quando você identifica, quando você percebe que ele traz uma emoção de raiva, de tristeza, você consegue já perceber que esse é o gatilho. Sentiu a emoção, já sentiu que está entrando no processo. Então, você precisa primeiro identificar, tá certo? Coloca, eu costumo dizer para as meninas o seguinte, pega papel, pega caneta e escreve qual é a emoção que esse pensamento negativo te traz. Ali você já consegue identificar. Segundo passo, veio o pensamento negativo, eu não vou conseguir, isso aí não vai dar certo. Meu marido ainda não chegou, será que ele está fazendo coisa errada? Veio esse pensamento, questione, tá? Os pensamentos, eles te confundem, questiona, relativiza. Pergunta o seguinte, não, ele atrasou, pode ter acontecido alguma coisa, o pneu do carro pode ter furado. Por que vocês, mulheres, só pensam negativo em relação aos homens, né? Olha uma pergunta interessante. Que coisa, né? Por que nós o homem mulheres... atrasa um pouquinho, pronto. Já tá fazendo. Deixa eu falar uma coisa muito importante, sabe por quê? Vou explicar bem didático. Nós, mulheres, não temos caixa vazia e homens têm. Então, a gente pensa mais no que a gente deveria aprender. Nós deveríamos aprender a filtrar, a ter essa caixa vazia. E como é que a gente aprende? Algo que eu sempre trago e ensino para as meninas. Respiração. Vocês precisam, gente, tirar tempo para vocês e respirar. Olha só, se você faz 3 respirações profundas, mas de verdade, você já consegue silenciar o seu pensamento, tá? Os teus batimentos cardíacos, eles já diminuem. Então, respirar é muito importante para que a gente consiga silenciar mais os nossos pensamentos. Vamos dar a terceira dica? Antes da terceira dica, eu gostaria de falar o que a Bíblia diz. A Bíblia fala da gente orar e vigiar, né? Quando a gente ora e vigia, aí os terapeutas falam da respiração, né? Juntamente com a meditação também, que a própria ciência fala sobre a importância da meditação, a reflexão sobre a sua vida, fazer um balanço, um panorama, né? E a Bíblia fala do orar e vigiar, né? Para quê? Para que você não entre em tentação. Então, se acontece uma coisa que está fora do normal, um atraso de alguém, um filho, um marido, alguma coisa assim, antes de ter um pré-julgamento de pensamentos negativos, que tal orar e vigiar, né? Antes de levantar e pegar o celular, por que não faz uma breve oração, agradecendo pela noite que passou, pelo sono, né? Para que Deus abençoe o dia, para que o dia seja bom, né? Isso é uma coisa maravilhosa, com certeza o seu dia já vai ser estimulado a pensamentos positivos e vai ser muito produtivo, com certeza, né? Antes da terceira dica, vamos falar sobre a nossa promoção? Vamos lá. Qual seria ela? Bom, a terceira dica é a mais importante, tá? Só para avisar, a terceira dica é a mais importante, é a que funciona, é ciência, é pesquisa, se você pratica, com certeza ela funciona.
Gente, olha só. Quem está me ouvindo na rádio ou quem está aqui no Insta acompanhando nosso trabalho, como a nossa intenção aqui é colaborar, tá? É contribuir. Eu vou estar dando 2 sessões gratuitas, tá certo? Terapêuticas, ou seja, para 2 pessoas diferentes, né? Vou estar dando uma para cada. Para as 2 primeiras pessoas que ou mandar aqui na rádio dizendo eu quero, ou for lá no meu Insta, me segue no Insta, tá? E fala lá no direct. Vanessa, eu quero, tá? A gente vai estar aí doando essas 3 sessões para vocês, tá? Onde você vai conseguir identificar quais são os gatilhos dos seus pensamentos, tá? Você vai poder falar aí se você passa por um momento depressivo. A gente vai estar trabalhando tudo isso. Então, as 2 primeiras pessoas que entrarem em contato, com certeza, eu vou estar dando essa sessão gratuita. É isso aí, pessoal. Então, você que está ligadinho na programação, tá? Alô, você que está ligadinho, já manda sua mensagem aqui rapidão. Ó, deixa eu falar, ainda não chegou nenhum, então já tá valendo. Corre que dá tempo, escreve aí. Eu quero, mande no WhatsApp da rádio. Se não der tempo de escrever, manda áudio, tá? Telefone 99940 2836. Deixa eu só dizer, porque vocês podem imaginar. Olha, eu atendo presencial e online. Online funciona muito bem também, tá? Só para as pessoas entenderem. Tá? Então, 2 sessões de terapia com a terapeuta Vanessa Isso. Far. Mande uma hashtag, tá? Telefone 99940 2836. 99940 2836. Pronto. Vamos dar a terceira dica pra gente encerrar. E gente, olha só, essa dica, deixa eu só pincelar uma coisa. O nosso cérebro, ele aprende por repetição, tá? Por isso que você tem que dizer, o que é que você quer vivenciar? Diga pro seu cérebro, isso, eu quero isso, porque ele vai te dando aí artifícios de você modificar a realidade que você tem hoje. A terceira dica, para bloquear total esses pensamentos negativos, tá? É uma técnica, gente, que é da psicologia cognitiva, tá certo? Se chama stop. Veio um pensamento, você conseguiu identificar, porque assim, ó, você fez o passo 1, identificou, já sabe qual é a emoção, então você já começa a entender, sentir quando esse pensamento está chegando. Aí você vai falar, stop, pare, chega. Aí você vai ter que colocar um pensamento positivo na hora. Mas isso aí é treino, tá? Tenta fazer isso durante 3 vezes ao dia. Porque daí o teu cérebro, ele vai acostumando, tá certo? Ele vai acostumando a você não trazer aquele pensamento negativo e ele vai colocando outros pensamentos no lugar. Mas para que funcione, você precisa treinar. Gente, o nosso cérebro, ele precisa de treino. A gente precisa modificar os pensamentos, entendeu? Então é isso. Dá tempo eu falar rapidinho, só uma historinha? Olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A história do sapo com fone no ouvido, tá? Certa vez, um sapo, ele caiu lá no fundo do poço, tá certo? Os outros sapos, amigos dele, ficaram lá em cima, dizendo assim, nossa, ele caiu. E ele, mesmo assim, tentou subir pra cima. Daí os sapinhos lá de cima diziam, desiste, você não vai conseguir, pode ficar aí onde você tá. Ah, ele é tão pequenininho, é lógico que ele não vai conseguir. O sapinho lá de baixo olhava aquilo lá em cima e pensava, nossa, eles estão torcendo por mim, então é melhor eu não parar. E ele ia subindo, foi subindo, 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 até que ele conseguiu chegar lá em cima. Quando ele chegou lá em cima, nenhum dos sapos acreditou no que estavam vendo. Nossa, ele conseguiu, impossível. Por que ele conseguiu? O sapo era surdo. Se o sapo era surdo, ele não ouviu o que de fato eles estavam falando. Então o sapo entendia, quando ele estava lá embaixo, ele entendia que eles estavam torcendo por ele. Que eles estavam dizendo, vem, sobe. Ou seja, o que a gente aprende com isso, Heber? O que a gente aprende com isso, Giovana? O que você que está em casa aprende com isso? Que nós precisamos ser surdos para os nossos pensamentos negativos. Nós precisamos ser surdos para pessoas negativas. Pessoas negativas te atrapalham muito também, tá? Se você convive muito com pessoa negativa, você acaba se sabotando. Porque as pessoas negativas, elas se sabotam o tempo inteiro. E elas vão, não é nem porque elas querem, mas...
inconscientemente, ela sempre vai dizer que isso não vai dar certo, que isso não está correto, e você vai bebendo desta fonte, e você vai aí, não vai conseguir ser o sapo que conseguiu subir porque era surdo. Seja surdo para isso, tá, gente? E que nós também possamos ser o povo bom para as pessoas que também que nos cercam. Às vezes a pessoa está querendo empreender, às vezes a pessoa está querendo evoluir, crescer, estudar, se aprimorar. E muitas vezes nós também somos as pessoas que cortam as asas, né? E que a gente possa também falar palavras positivas, incentivando, claro, orientando o que deve ser feito, recomendando para o que deve ser evitado. Isso acho que faz parte mesmo, acho que a amizade, o amor consiste nisso. Você também dizer a verdade, mas a verdade em amor, respeitando também os sonhos e incentivando, né? Incentivando positivamente para que as pessoas possam evoluir, crescer e se aprimorar. Tá bom, pessoal? Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua audiência. Vanessa Far, FACH Terapeuta, lá no Instagram, curta lá tem muita coisa bacana. Me sigam no Instagram, gente. Todos os dias eu alimento e coloco coisas que vai colaborar no teu crescimento. Eu quero agradecer você que está nos ouvindo. Obrigada, tá, por você estar esse tempo aí nos ouvindo, nos dando audiência. Divulga para as amigas. Esse programa é pensado, gente, em você, tá? É pensado na tua melhoria. Tá bom? Então manda sugestões, participa. Quem sabe, quanto mais vocês participam, a gente pode estar vindo aqui com menos, como é que pode dizer? A gente vem de 15 dias, né, Reber? Então a gente pode estar vindo aí, quem sabe, né? Uma vez na semana, vai que rola, né? Então, assim, eu quero desejar a você um mês de outubro maravilhoso. Eu amo esse mês porque é o meu mês. E ele é lindo demais. Então, olha só, a partir de hoje, eu quero que você, agora que sabe que o pensamento negativo, tá? Domina a tua vida, você agora vai modificar, tá certo? Você vai agora pensar de forma diferente, ter uma vida uau, que é como eu gosto de dizer. Infelizmente, nosso programa está no fim, nosso tempo é curtíssimo. A Giovana já vai me jogar o celular na minha cabeça aqui, né? Infelizmente acabou, né? Infelizmente não temos mais tempo, mas daqui 15 dias estaremos de novo aqui e vamos fazer um resumo do que foi falado aqui rapidamente. E eu gostaria que você comentasse também qual o assunto que você gostaria que fosse conversado aqui no nosso próximo tema, tá? Dê sua sugestão, interaja conosco, vai ser uma alegria a sua presença. Você que está fazendo almoço aí também, tem um pensamento positivo também, me convide para a próxima, né? Faça aquele almoço gostoso, hein? Convide a gente vai com o maior prazer, tá bom? Um abração para todos vocês, ainda dá tempo, mudança no tempo certo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.